Olá para você, seja bem-vindo ao canal. Eu sou a Jaque, estou fazendo aqui a leitura da Bíblia e hoje a gente começa um novo livro. Hoje nós começamos o livro de Josué. Eu quero convidar você a ficar comigo nos próximos dias, porque a gente vai ser muito abençoado. O livro de Josué fala sobre conquista, fala sobre motivação, porque Deus motivou Josué inúmeras vezes, então isso vai ser muito poderoso para nós. E eu quero convidar você a ficar comigo, já compartilha esse vídeo, esse canal com alguém, traz essa pessoa para ler Josué junto com a gente durante esse período, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre motivação. Motivação. Josué recebeu uma missão muito poderosa, muito difícil, eu não vou dizer impossível, né? Porque Deus que deu para ele, mas ele precisava de ser motivado para aquela missão. E às vezes a gente precisa ser também nas missões da vida, né? Quando Deus ele traz algumas coisas para nós. Mas vamos orar antes, vamos pedir que o Senhor fale com a gente, ministre no meu coração e no seu, para que a gente possa compreender, né, o seu ensino assim por trás da palavra, o que Deus pode falar no seu coração aí onde você está, no meu, e qual é a motivação que ele tem para nós hoje, qual é a palavra dele para nos motivar nesse dia. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos um pouco mais. Senhor, assim como o Senhor foi com Josué, que o Senhor possa ser conosco, que o Senhor fale conosco, nos ensine os teus caminhos e ministre, ó Deus, em nossos corações aquilo que precisamos para continuar a nossa jornada, o chamado, o desafio, enfim, a missão, o propósito, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoe quem está assistindo esse vídeo, essa família, essa casa e tudo que essa pessoa tem. Que a sua palavra nos cure, nos transforme e faça de nós pessoas melhores. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, pega lá então sua Bíblia, bora pra cá. E a gente vai ler aqui a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1, em que a Bíblia diz assim pra gente. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora. Atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e sê corajoso, porque farás esse povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afastes da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assuste, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Então Josué deu essa ordem aos oficiais do povo. Passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo: preparai o vosso mantimento, porque em 3 dias atravessareis esse Jordão, a fim de que entreis na terra que o Senhor vosso Deus vos dá por herança, para que dela tomeis posse. E Josué disse aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés: lembrai-vos da palavra de Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá essa terra. As mulheres, as crianças e o gado que pertence a vós devem ficar na terra que Moisés vos deu desse lado do Jordão. Mas vós, todos os guerreiros, passareis armados adiante de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor tenha dado descanso a vossos irmãos, assim como o deu a vós, e ele também tenham possuído a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então voltareis para a terra da vossa herança, e dela tomareis posse, terra que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão, onde o sol se põe.
Então eles responderam a Josué: faremos tudo o que nos ordenaste e iremos para onde quer que nos enviares. Assim como em tudo ouvimos a Moisés, também ouviremos a ti. Apenas o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Quem se rebelar contra as tuas ordens e não atender às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares será morto. Apenas esforça-te e sê corajoso. Josué era um conquistador. Aqui, gente, eu fiz o ano passado a leitura do livro de Êxodo. Inclusive, eu vou deixar aqui em cima um card que é do livro de Êxodo 17. Essa passagem ela é muito interessante porque Moisés ainda estava vivo e eles enfrentaram ali uma grande batalha, ali o povo de Israel, e Moisés, enquanto levantava as mãos, ali o povo, ele avançava, né? Ele vencia. Só que quem estava lá embaixo na frente da batalha era Josué. Josué tinha sido escolhido para enfrentar todo aquele povo ali, enquanto Moisés estava ali com as mãos erguidas, ali com a ajuda também de pessoas. Então, depois assista esse vídeo. Quando eu terminar esse daqui, se vocês quiserem, assistam esse vídeo que fala sobre essa passagem. Então, a gente vê ali Josué, uma pessoa já à frente de batalha. Moisés liderava ali a distância com as mãos erguidas, mas Josué liderava ali no campo de batalha. Ele estava lutando, estava enfrentando ali os inimigos, ali no campo, e ali ele estava liderando e vencendo. Quando Moisés morre, a gente tem que lembrar como esse texto ele acaba de abrir para a gente. Josué, ele não era aquele assim, o segundo líder, né? Tipo, ele não era aquele co-líder, ele não era o especialista, ele não era aquele que tinha N competências para assumir todo aquele povo, como se fosse um critério nosso nos nossos dias, né? Se um líder ali do povo, ele morre, ele sai, quem que ocupa aquele lugar, né? Ah, é o vice-líder, é o vice-pastor, é o vice-empresário e por aí vai. Não, aqui a gente tem que lembrar como o próprio Deus ele apresenta Josué. O Senhor fala assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar. Josué era um auxiliar que tinha acabado de ser promovido a líder, naquele momento pelo próprio Deus. E se a gente parar para pensar, gente, que tarefa ele recebeu, né? Porque assim, embora Moisés fosse aquela pessoa que fosse o libertador ali do povo, tivesse a visão, tivesse ali o direcional de Deus para libertar o povo daquele Egito, daquela opressão, daquele lugar, Josué seria o conquistador, seria aquele que levaria o povo a chegar naquele lugar que Deus sempre quis para eles. É muito interessante essa passagem de bastão, essa passagem de liderança, né? Isso cabe até um outro vídeo aqui, que muitas vezes a gente pensa que o líder tem que fazer tudo, ele não tem. Cada pessoa tem o seu espaço, o seu papel dado por Deus para o cumprimento de um propósito. Moisés chegou até um certo ponto, agora ele sai de cena e agora Josué dá continuidade daquela visão, daquele plano para o cumprimento do propósito de Deus ali para a nação israelita. Então, era um trabalho em equipe, era um trabalho em conjunto, ninguém era dono de ninguém, o chamado não era uma coisa assim que era meu chamado, né? Tipo, eu sou dono do meu chamado. Não, era todo mundo ali submetido à vontade de Deus e cada um cumprindo o seu tempo de vida, o seu tempo de propósito, até que outro fosse delegado por Deus para dar continuidade. Porque a vida é assim, né, gente? A gente vai até um certo ponto, de repente Deus nos move, nos tira de cena para outro dar continuidade. É assim que tem que ser, né? E aqui a gente vê Josué nessa posição. E aí eu fico pensando que muitas vezes isso acontece com a gente quando a gente se vê em situações ou a gente cai em umas situações de que é você que tem que resolver aquele abacaxi, sabe? E muitas vezes você pensa assim, meu Deus, como eu vou fazer? Com que condição que eu vou fazer? Às vezes eu não tenho condição física, psicológica, emocional para lidar com certas coisas. Mas, gente, Deus motivou Josué e é interessante pensar sobre isso, tipo, Josué sendo, né, ali encorajado por Deus. A Bíblia ela fala uma coisa assim muito interessante, porque quando Deus ele começa a falar com Josué,
Deus ele começa a dar algumas palavras, falando: olha, não tenha medo, ninguém vai te resistir em nenhum dia da sua vida, né? Eu estarei contigo, eu não te deixarei, não vou te desamparar. E aí o Senhor só pede uma coisa, eu diria algumas coisas. Deus queria que Josué se esforçasse, fosse corajoso e obediente aos mandamentos ali que Moisés tinha deixado, né? Que ele não parasse de meditar nesses mandamentos de dia e noite, porque todo o sucesso da missão dependeria disso. Olha o que diz o texto: assim farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Então, assim, para que Josué obtivesse sucesso naquela missão, naquele chamado dado por Deus, ele não precisaria ser a pessoa mais qualificada daquele grupo, gente. A gente tem que ter isso muito na cabeça. É por isso que a Bíblia, muitas vezes, ela vai muito na contramão de muitas coisas que a gente vê no mundo acontecendo, né? A visão de Deus é muito diferente da nossa. A gente sempre vai escolher aquele que tem um diploma, aquele mais qualificado, aquele que tem a indicação XYZ, aquele que fala N línguas para ocupar uma posição importante. Só que com Deus não é assim. O que Deus quis de Josué fosse uma posição de ser corajoso, de se esforçar e de se permanecer fiel aos mandamentos e cumpri-los até o fim. Todo o sucesso da missão dependia disso. E talvez esse seja o conselho que a gente precise ouvir nos nossos dias. Você não precisa ser o melhor de tudo. Você não tem que ficar competindo para você ver que a sua vida é ruim. Às vezes a gente olha a vida de alguém e pensa: nossa, que vida incrível, Deus abençoa só lá e não abençoa aqui. Não é assim, esse não é o padrão, não é a régua de Deus sobre nós, não é a medida de Deus para nós. Mas a gente precisa muitas vezes se lembrar que o Senhor, Ele está conosco, Ele não vai nos abandonar. O Senhor, Ele não vai nos deixar para trás, mas a gente precisa se esforçar. A gente precisa ser corajoso. Gente, quando a gente fala de esforço, esforço é assim, é pôr um pouquinho mais de força em algumas coisas que precisam ser feitas, que em outro momento a gente ia ficar relaxado. Tipo, deixa isso acontecer, não, ai, vai custar muito, não quero. E aquilo que muitas vezes vem para nós como desafio, missão, chamado de Deus, aí você entende o nome que você quiser, vai requerer de nós um pouco mais de força ali, sabe? Se esforçar. É como a gente às vezes vê assim, todo mundo quer, por exemplo, ter um corpo bonito, tá magro, etc. Mas às vezes para isso vai requerer de você um esforço que às vezes você tem que ir para uma academia, você tem que gastar uma energia, você precisa mexer numa dieta que é difícil, mas é um esforço. Precisa ter algo da nossa parte também. Deus já tinha dado para Josué, tipo, o combinado, né? É como se fosse o nosso combinado. O meu combinado com você, Josué, é que eu estarei com você todos os dias. Eu não vou te deixar, não vou te abandonar. Eu estarei com você. O seu combinado para comigo vai ser o quê? Gente, o combinado não sai caro. Vocês já ouviram isso? Então, quando a gente aprende a entender também que algumas coisas dependem de nós, a gente fica com o coração mais em paz. E a gente sabe que o resultado, ao seu tempo, ele vai vir. Então, talvez a palavra do Senhor hoje para nos ensinar um pouco sobre isso é a gente ser esforçado um pouco mais, é a gente ter coragem, ser corajoso. E eu, quando falo coragem é você fazer o que muitas das pessoas não fazem, elas ignoram. É você tomar posições que muitas vezes as pessoas iriam, assim, temer, né? Tipo, eu tenho medo de fazer isso, não vou não, vai que acontece alguma coisa. E você vai lá, não, vamos fazer, né? E ser obediente, fiel, sabe, aos mandamentos do Senhor e ficar neles e meditar neles, gente. Deus não pede muita coisa pra gente, se a gente parar pra pensar, porque o trabalho grosso é Ele que vai fazer. Mas tem muitas coisas que a gente só quer ficar brisando, sabe? Só quer, assim, que tudo... Ai, Senhor, faça tudo. E, tipo, as coisas não são assim, gente. A gente não vive de brisa. Pra gente alcançar algumas coisas, a gente precisa avançar, a gente precisa mudar o nosso comportamento. E aqui o Senhor tinha falado para Josué no começo do texto: se prepara. E o se preparar era isso. E muitas vezes, talvez a lição é: o que a gente pode se preparar hoje para a gente chegar a algum lugar? Algum lugar. Eu não sei que lugar que você quer chegar, mas que lugar você quer chegar? Você quer chegar a algum lugar? Então,
O que a gente precisa se preparar hoje? Talvez mudando atitudes, mudando alguma forma, né, de ver as coisas. A gente acabou de terminar a leitura do livro de Romanos. Eu fiz uma leitura a respeito sobre isso, sobre viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que requer também mudança de comportamento, sabe? Então, eu acho que é muito sobre isso, e eu acho que o Senhor vai falar muito com a gente no livro de Josué, porque, como eu disse, o Josué foi um conquistador, uma pessoa que partia para cima, para a batalha, para ganhar. Então, se eu vou partir para uma batalha para ganhar, eu preciso me posicionar, e eu preciso saber o que eu preciso mudar em mim para que o resultado venha, porque o Senhor vai fazer a parte dele, o Senhor estará conosco, sabe, gente? Muitas vezes é mais ou menos assim, a gente quer que Deus faça tudo, a gente quer que o Senhor nos abençoe, a gente quer que o Senhor nos honre, mas, gente, se a gente parar para pensar, a gente não precisa que Deus nos honre, a gente não precisa, assim, que Deus venha afagar o nosso ego, a gente só precisa que Deus esteja conosco. Essa é a lição, assim, mais essencial que eu posso dizer sobre andar com Deus. É ter o Senhor ali conosco todos os dias até a consumação do século, sabe? Eu acho que isso é a maior motivação que a gente pode ter. E eu quero chamar você a abrir os seus olhos e o seu coração para enxergar Deus dessa forma. Para que você não se perca no meio do caminho, sabe? Se esforce, seja corajoso, seja fiel à palavra do Senhor até o fim. E o Senhor, ele vai cumprir a sua vontade no seu tempo perfeito. Se Deus está te dando uma missão, alguma coisa para você fazer, que você tem que ir lá conquistar, sabe? Igual assim, a gente vê nos filmes épicos, né? Os 300 com a espada. E você vê com a espada, eu vou lá romper. Eu não sei o que Deus vai fazer, sabe? Mas se a gente precisa romper algumas coisas em nossas vidas e em nós, precisamos ter esse coração de Senhor, me ajude. E aí o Senhor vai falar para você, meu filho, só seja forte, só se esforce, seja corajoso, sabe? Fique firme nos meus mandamentos, que eu estarei com você até o fim. E é isso que o Senhor fala para mim e para você hoje. Amém? Eu espero que essa palavra tenha te abençoado. Compartilhe com alguém e lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.